Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Arthur aqui. Vamos hoje, meus queridos, dar sequência à resolução das questões abertas do PISM 3 de 2017. Vamos fazer uma questãozinha muito boa de eletroquímica, né? Envolvendo oxirredução, corrosão, uma questão bem completa e muito boa para você treinar as suas habilidades. Então, fica por aqui, tem bastante dica legal, questão resolvida com muito carinho para que você possa pegar. Afinal, você veio aqui procurando química. Então, já que vamos falar de química, é química. Vem comigo, depois da vinheta. Olha só, meu querido, o que essa questãozinha traz pra gente, né? Eu recortei ela aqui para não ler ela inteira, e aí desperdiçar muito tempo. Então, vamos fazendo aqui pontualmente, que aí você vai pegando a essência dela. O alumínio é um excelente agente redutor e, portanto, não pode ser utilizado na confecção de tanques para transporte e armazenamento de ácido clorídrico. Por outro lado, pode ser usado no transporte do ácido nítrico, uma vez que o alumínio é rapidamente oxidado, formando uma camada protetora de óxido de alumínio que protege o metal de outros ataques. Então, vai envolver, olhando a tabela, você já está vendo que tem várias espécies aqui. É uma questão que já começou a falar de sofrer corrosão quando entra em contato com uma espécie ou quando não entra com a outra, vai fazer esse tipo de análise. Na letra A, ele faz a seguinte pergunta: por que o alumínio não pode ser usado no transporte do ácido clorídrico? Escreva a reação química que justifique a sua resposta. Então, além de justificar por que ele não pode ser utilizado, você ainda precisa colocar ali uma equação química. Pessoal, temas desse aí são muito comuns na prova do PISM, perguntas de corrosão, metal de sacrifício, pilhas e afins. E a dica que eu vou te dar é um convite. Se você for no meu Instagram, que é o @abporto, você vai encontrar materiais como esse aí. Ó. Esse é um mapa mental, um resumão de eletroquímica. Tudo que você precisa saber de eletroquímica de pilhas. Quem oxida, quem reduz, sentido de elétrons, sentido de íons na ponte salina, a notação oficial, como é que se obtém a equação global, isso está tudo aqui. Quando você for no meu perfil, vai ter a biografia, que é onde vocês vão escrever o curso que vocês estarão fazendo no FJF, você vai ver que vai ter a descrição, vai ter um link. Quando você clicar o link, vai abrir um pop-up ali assim, com várias coisas para você clicar. São vários mapas mentais e vários resumos. Esse é um deles. Além disso, você vai achar no meu Instagram um pouquinho de meme, um pouquinho de vídeos de experimento, dicas, tem muita coisa lá. Considera também seguir e acompanhar, mas esse material é livre, é gratuito. Você clicou, baixou e fim de papo, é seu. E compartilha, galera? Com os outros colegas que estão fazendo o PISM 3, ou se você conhece aí a galera do PISM 1, do PISM 2, também passa esse material para eles, é bem legal, ajuda bastante. Tem vários outros resumos lá também. Agora, retornando aqui, a pergunta era: por que o alumínio não pode ser usado no transporte do ácido clorídrico? E ele pede para você escrever uma equação que justifique sua resposta. Galera, a única informação que a gente tem aqui é a tabela de potencial de redução, então a nossa resposta tem que ser baseada nela, Ali vai conter alguma informação para a gente analisar. Então, olha só, eu sei que o alumínio está aqui. Mas aí que vem a questão: onde está o ácido clorídrico? Porque eu tenho o H+, eu tenho aqui o H+, e o NO3, que dá a entender que é o ácido nítrico, tenho cobre, tenho oxigênio e água. Não tem ácido clorídrico aqui, envolvido. Então, como é que eu vou fazer essa questão? Pessoal, ele partiu do pressuposto que você sabe que HCl aquoso vai separar em H+, mais Cl-. Então, o ácido clorídrico está sendo representado aqui como somente o H+. O cloreto não importa. Ele colocou o potencial de redução apenas do H+. Até porque o cloreto já ganhou elétron, não tem porquê a gente querer discutir potencial de redução do cloreto. Já está, já sofreu a sua redução, já ganhou seu elétron. Então, o HCl está representado dessa forma, como H+. E aí ele fala o seguinte: por que o alumínio não pode ser utilizado?
Pessoal, o único critério que a gente tem é o potencial de redução. O que a gente entende pelo potencial de redução? Bem entre aspas, tá? É como se ele fosse uma força. Não é força no sentido da física, né? O vetor ali não, não é isso. Mas é para passar essa ideia, uma analogia para você. Toda vez que você tiver duas espécies, aquela que tiver o maior potencial de redução, ela tende a reduzir. O que isso significa? É como se tivesse duas espécies e um elétron no meio, como um cabo de guerra. Eles vão estar disputando. Aquele que tiver o maior potencial de redução, ou seja, a maior força, vai arrancar esse elétron do outro componente. Então, quando eu comparo, por exemplo, o H+, e o alumínio, eu vejo que o potencial de redução do H+ é maior. Então, se eu for comparar o H+ e o alumínio, eu sei que esse cara, por ter o maior potencial de redução, ele vai sofrer redução. Enquanto o alumínio vai ter que sofrer oxidação. Essa é a primeira noção que a gente tem que ter do conteúdo, né? Que a gente vai analisar quem vai sofrer oxidação e quem vai sofrer redução. Mas, Arthur, o que eu faço com isso? Como é que eu vou obter essa equação? Ainda não entendi. Claro, vamos amarrar agora. Vamos analisar o que a gente tem. Eu estou vendo que o potencial de redução do H+ é maior. Então, se a gente colocar os dois em contato, a gente vai ter uma semi-reação de redução e uma semi-reação de oxidação. E quando eu somar elas, eu vou ter uma equação global. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero entender o que vai acontecer nesse processo. O H+, eu sei que vai reduzir. Por quê? Porque tem maior potencial de redução. Então, eu vou ter 2H+ aquoso mais 2 elétrons, produzindo H2 gasoso. Ok. Só que o de oxidação não pode ser aquela equação. Essa é uma equação em que o alumínio está ganhando elétrons e ficando alumínio zero. Ele está sofrendo redução. Não é isso que a gente quer. Por quê? Porque ele tem um potencial de redução menor. Então ele tem que sofrer oxidação. Então eu vou ter que inverter ele para eu ter uma reação de oxidação. Aí eu vou ter o alumínio sólido ali em equilíbrio com o alumínio 3+ aquoso, mais 3 elétrons. Beleza. Está aqui as semi-reações. Eu posso somar essas semi-reações? Não posso. Eu só posso somar semi-reação quando o número de elétrons de uma equação for igual à da outra. Então eu preciso fazer o ajuste. Mas, Arthur, por que você está fazendo isso? Se você acompanhou que o hidrogênio tem que reduzir, o alumínio tem que oxidar, porque o hidrogênio tem um potencial de redução menor. Ele ganha o elétron enquanto o alumínio perde. Quando eu amarrar isso aqui, você vai ter a sua equação que vai justificar, e eu vou explicar por que o alumínio não pode transportar ácido clorídrico. Então, a ideia é essa. Você precisa conhecer o global, precisa compreender o todo para poder justificar se pode ou não, e por que não pode, ou por que pode. Então, para poder ajustar isso aqui, pessoal, eu vou multiplicar a equação de cima por 3. Por quê? Ao multiplicar por 3, esses dois elétrons vão virar 6. Aqui tudo bem, né? Vão virar também 6. E aqui eu vou ter 6. E a equação de baixo? Eu vou multiplicar por 2. Por quê? Aqui vão passar a ter 6 elétrons, 2 e 2. Então, vou escrever aqui para você não perder. Ó. Essa eu multipliquei por 2, essa eu multipliquei por 3. E aí eu posso somar. Ó, 6 elétrons de um lado com 6 elétrons do outro. Eu posso finalmente cortar esses caras e posso obter minha equação global. 2 alumínios sólidos mais 6H+ aquoso, tudo que tinha no reagente, produzindo 6H2 gasoso, mais 2Al3+ aquoso. Então, está aqui a equação global. Beleza, Arthur, você escreveu isso, mas o que eu faço com isso, né? Olha só o estado físico da espécie. O alumínio sólido, né? Um tanque, um reservatório de alumínio sólido. Ao entrar em contato com o H+, que é o ácido, ele vai se transformar em um alumínio 3+ aquoso. Isso aqui, pessoal, a passagem, não é, de
sólido para aquoso, está me indicando que está acontecendo uma corrosão. Para você aí, uma analogia para você entender, tá? São coisas diferentes, mas é só uma analogia. Pega um comprimido efervescente. Ele é sólido, né? Vitamina C, ou outra coisa, um eno, alguma coisa do tipo assim. Ele é sólido. Mergulhe na água, não inteiro. Mergulhe metade dele na água e deixa um pouquinho. Você vai ver que aquele, na hora que você tirar, parte daquela massa se perdeu. Não é que desapareceu, ficou aquoso, se transformou uma parte nos gases, que foi perdido, mas outra parte ficou em solução, ficou na água. Essa é a ideia. Né? Se você tem um tanque, né, de alumínio, quando você colocar ácido clorídrico ali, o ácido clorídrico vai corroer aquele tanque de alumínio, aquele sólido vai passar para a solução. E aí você vai ter a corrosão, vai furar o seu tanque, não é? Então, quando a gente retorna aqui agora, por que o alumínio não pode ser usado no transporte do ácido clorídrico? Você pode justificar, pois o potencial de redução do ácido clorídrico é maior que o do alumínio. Logo, ele sofrerá redução e o alumínio oxidará, ou seja, sofrerá corrosão. E aí você escreve essa equação aqui. Só preciso escrever essas daqui? Não. Isso aqui você pode fazer no rascunho. Ele só pediu para escrever a reação química que justifica a resposta. Então, quando você colocar aquela equação ali, está justificado. Vai estar balanceado, vai estar escrito. Né? Como eu sempre falo, uma equação química conta a história. Está te contando a história que o alumínio sólido perdeu os seus elétrons e se transformou em alumínio aquoso, sofreu corrosão. Então, tá aí. O alumínio não pode ser usado porque o potencial de redução do H+, do ácido clorídrico é maior, logo ele sofreria redução, o alumínio oxidaria e sofreria corrosão. E você coloca essa equação, apenas a última, a global, lá. Mas, Arthur, não preciso do raciocínio? Não. Faz as semi-reações no rascunho, depois coloca só a global, tá tudo certo. A banca vai entender. Se você fez a global, ele não pediu para você demonstrar o processo, só pediu para escrever a equação, ele vai entender que você sabe fazer as semi-reações. Beleza? Letra A, fechou. Vamos aqui para a letra B agora. Vamos ver o que ele pede na letra B. Com base nos potenciais padrão, discuta a possibilidade de substituição do alumínio pelo cobre no transporte do ácido clorídrico. Então, veja, ele quer que você discuta baseado nos potenciais de redução. Não é para poder fazer conta, não é para escrever semi-reação, não é para nada disso. Ele só quer que você argumente, né, aquilo ali. Vou aumentar aqui a pergunta um pouquinho, já que eu não vou ter que escrever, e vou aumentar um pouquinho essa tabelinha aqui para a gente rabiscar ela, já que não será necessário fazer contas. Beleza. Então, com base nos potenciais, ele quer que eu discuta isso. É possível substituir o alumínio pelo cobre para transportar o ácido clorídrico? Olha, o ácido clorídrico é esse cara. Está aqui representado dessa forma. Esse é o potencial do alumínio e aqui está o potencial do cobre. Então, o que a gente está observando? O potencial de redução do cobre é maior que o do hidrogênio, maior do que, né, o do ácido em questão. Então, é possível substituir? Sim. Por quê? Porque, como o cobre tem um potencial maior de redução, ele irá reduzir. E o H+ aqui, o ácido, irá oxidar. O potencial dele é maior do que o do ácido. Vai ter corrosão? Não. Por quê? A corrosão é quando o metal sofre oxidação, quando ele sai do sólido para o aquoso. O cobre tem potencial de redução maior, não irá oxidar, irá reduzir, e por isso você pode utilizar ele para transportar o ácido clorídrico sem problemas, beleza? Então aqui era só você dizer isso, né? Ele pede para você discutir a possibilidade. Você vai falar que sim, é possível substituir o alumínio pelo cobre, pois o cobre tem potencial de redução maior do que o do ácido, logo ele não será oxidado, né? Ele vai sofrer redução, por isso não sofre corrosão.
Só isso, né? Lancei as palavras aqui numa forma de frasezinha, mas é legal você depois anotar. Letra C aqui agora, ó. O cobre pode ser usado no transporte do ácido nítrico? Escreva a reação química para justificar a sua resposta. Então, vou até voltar. Olha a letra A. O alumínio não pode ser usado no transporte do ácido clorídrico? Escreva a reação química para justificar. É a mesma coisa. Agora ele está perguntando, o cobre pode ser usado para transportar ácido nítrico? Justifique sua resposta com uma equação química. Então é o mesmo tipo de análise. Vou comparar agora o cobre com o ácido nítrico. E aí, só de ver o potencial, a gente já sabe. O potencial de redução do ácido nítrico é maior. Isso significa que o ácido nítrico irá reduzir. Então, o cobre irá oxidar. Pronto. Aí a gente já sabe. O cobre pode ser usado no transporte do ácido nítrico? Não. Por quê? Porque ele vai sofrer oxidação. O potencial de redução dele é menor. Ele vai perder elétrons. Ele vai sofrer corrosão. Mas aí a gente vem aqui para justificar. Você vai ter que escrever uma equação global, tá? Não tem como fugir dessa, não. Aí você vem no rascunho e escreve a semi-reação de oxidação, para chegar até a global. Escreve a semi-reação de oxidação. E depois você vem e coloca a global. Redução é o ácido nítrico quem vai reduzir. A gente já viu pelo potencial. Então eu tenho 4H mais aquoso mais 2NO3 menos aquoso mais 2 elétrons, produzindo 2NO2 gasoso, mais 2 águas líquidas. E a oxidação? Eu não posso manter essa reação do cobre do jeito que está, né? Cobre 2+ ganhando elétron, passando a cobre 0, é redução. Não é uma reação de redução, é de oxidação. Então eu preciso inverter. Eu vou ter o cobre sólido, partindo a cobre 2+ aquoso, mais 2 elétrons. E aí, após feito isso, eu posso, né, finalmente, essa reação aqui que é a vida, aí a reta exemplar, essa reta merece um like, merece sua inscrição e um comentário no canal. Que reta perfeita. Olha só, o número de elétrons agora está certinho, né, pessoal? 2 elétrons sendo liberados, com 2 elétrons consumidos, fechou. Posso somar e obter a equação global. Equação global não pode ter elétron, né? Então você tem que ajustar os elétrons previamente para poder somar. Depois que tiver, aqui no caso não precisou multiplicar, lembra que na primeira equação eu precisei ajustar. Aqui não precisa, já está igual. E aí eu vou somar tudo que está no reagente de um com o outro. Eu tenho cobre sólido mais 4H mais aquoso, mais 2NO3 menos aquoso, produzindo 2NO2 gasoso, mais 2 águas líquidas, mais cobre 2+ aquoso. Então veja, pessoal, o mesmo problema da outra vez, não é? Por quê? Eu tenho uma espécie que estava sólida e passou para aquoso. Corrosão. Lembra desse exemplozinho, né, do comprimido efervescente? Que você coloca aquele sólido na água, ele vai, né, dissolver parte como se tivesse sofrido corrosão. Então, olha, como eu havia falado, o cobre pode ser usado para transporte do ácido nítrico? Não, pois o seu potencial de redução é menor que o do ácido nítrico, logo ele sofrerá oxidação e o ácido nítrico irá sofrer redução. Com isso, o cobre sofrerá corrosão, conforme a equação. É só pôr a global. É só essa daqui que você vai demonstrar. A semi-reação você pode fazer no rascunho, não tem problema. Ele pediu só para escrever a equação química que justifique.
Quando ele pede isso aqui, ele está querendo que você mostre o processo, ele quer a equação global. Igualzinho feito na letra A, tá? Só que aqui a gente analisou outra combinação. Beleza? Então tá aí justificado. E para fechar, né, a letra D nessa questãozinha. O uso de tanques de cobre estão sujeitos ao processo de corrosão pelo oxigênio do ar, formando uma camada esverdeada, mistura de óxidos e hidróxidos de cobre. Calcule o potencial padrão que representa este processo. Então veja, não pediu para justificar, não pediu para escrever reação, ele só pediu para você calcular qual é o potencial dessa reação. E aqui, pessoal, olha só, atenção aos detalhes. Ele falou que acontece. Os usos de tanques de cobre estão sujeitos ao processo de corrosão pelo oxigênio. É um processo espontâneo. Acontece, ele está dizendo para você, então o seu ΔE aqui tem que ser maior do que zero. Se você fizer ID negativo, você está fazendo errado. É um processo que ocorre naturalmente, né? Fica verde, não precisa de baterias, não precisa de fonte externa, então o seu ΔE não pode ser negativo. Como é um processo espontâneo, pessoal, fica o macete. Sempre que for processo espontâneo, sempre que for pilha, o seu ΔE ele é dado pelo potencial padrão de redução maior menos o potencial padrão de redução menor. Sempre assim. Você vem na tabela, pega o valor e acha. Então, olha, de quem que ele está falando? Ele está falando do cobre e ele está falando do oxigênio. Ó. Oxigênio e está falando do cobre. O potencial está aqui. Então, como que a gente faz o delta? Você já identificou. Ele não pediu semi-reação, não pediu explicação, não pediu nada. Só pediu para calcular o delta. Então, você vai pegar o potencial, o ΔE, perdão, é o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Então, o meu ΔE vale potencial maior mais 0,40 volts menos o potencial menor, que é de 0,34 volts. Essa diferença, então, vai ficar sendo de mais 0,6 volts. Só isso, mais nada. Esse é o potencial de redução desse camarada. Tranquilo? Né? O ΔE é DDP, diferença de potencial padrão, perdão, falei errado ali. Certinho, galera? Espero ter ajudado nessa questãozinha, uma questão muito legal, muito completinha, envolvendo oxirredução. Beijo e abraço, valeu!